Como é formada a nossa identidade como filhos de Deus? Como estávamos vendo no vídeo anterior, né, o apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 1 e 2: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e foi nisso que nós nos concentramos, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo e em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está seguindo sua prática, nós podemos dizer, sua prática padrão. Paulo dirige esta carta aos santos em Cristo, em Colossos. Como você sabe, santos é uma palavra preciosa que, infelizmente, foi gravemente pervertida durante a história da igreja. Para muitas pessoas, isso evoca imagens de uma espécie de alma monástica, dolorosamente magra e de rosto triste, que parece estar chupando limão, já que se associa à santidade. É até comum as pessoas dizerem: Deus não quer que nós sejamos, Deus não nos chamou para sermos felizes, mas para sermos santos, como se fosse possível, não é? Você ser santo sem ser feliz, sem ter alegria indizível e cheia de glória em Cristo, não é? Ou se associa com qualquer imagem e espécie de legalismo tão comum ainda em nossos dias para pensarmos em alguém mais santo, mais santificado. Então, a maioria de vocês está ciente, eu espero, que a palavra traduzida como santos é usada principalmente para descrever pessoas designadas, para descrever pessoas escolhidas, para descrever pessoas separadas para Deus, consagradas por sua graça soberana para ser uma propriedade única e preciosa, com o propósito santo de Deus. Não é? Ele escolhe e ele predestina. Esse é seu povo. Essas pessoas são propriedade peculiar de Deus. E a base do Antigo Testamento para essa terminologia assim é encontrada, por exemplo, em Êxodo 19, 6, que Deus diz a Israel: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O foco está mais na separação do que na santidade. Embora a primeira sempre leve a segunda inexoravelmente. Quem Deus separa para ele é santo, quem Deus escolheu para ele. Mas, inexoravelmente, o Espírito Santo, à medida que nós somos chamados em Cristo, escolhidos em Cristo e colocados em Cristo, nós seremos levados de um grau de glória para outro grau de glória, à medida que contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. Então o foco está mais na separação do que na santidade, embora, como eu disse, a primeira sempre leve a segunda. Então tem em vista mais a posição do que a pureza. E é importante saber, é algo que precisa ser muito salientado em nossos dias, que a palavra santo, assim como a palavra sacerdote, sempre é encontrada no plural no Novo Testamento, com apenas uma exceção, que é Filipenses 4, 21, mas mesmo aí Paulo se refere a todo santo. E por causa dessa construção no original de Paulo, as versões mais usadas hoje colocam elas também como todas as outras vezes que aparece no Novo Testamento, tanto os santos quanto os sacerdotes, sempre no plural. Então, você vai ver: saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam, em Filipenses 4, 21. Então, isso não é nada bom, não é um bom presságio para o santo solitário, entre aspas, o cristão solitário, o cristão que diz que ele é a igreja, que é tão frequentemente visto em nossa maneira ocidental, altamente individualizada de olhar para a fé. No Novo Testamento nunca fala
ao santo, é sempre aos santos, é sempre sacerdotes, um reino de sacerdotes, nunca no plural, nunca no singular, sempre no plural. E eu vou abordar isso com mais detalhes em outros momentos desses vídeos que virão. Mas o que mais chama a nossa atenção agora, nesse momento, o que mais me intriga na descrição de Paulo desses crentes é que eles estão em Cristo e em Colossos. Né? Eles estão simultaneamente, né, em Cristo e em Colossos. Eles são simultaneamente cidadãos de dois reinos. Eles vivem ao mesmo tempo em Cristo e no mundo desta antiga cidade romana chamada Colossos. Então observe bem a ênfase na geografia terrestre e espiritual. Eles vivem em Colossos e em Cristo. Então é importante nós falarmos do sentido da geografia, entre aspas, de Paulo, porque essa é uma tentativa de descrever o lugar onde ele, Paulo, pensava que os cristãos viviam, ou via onde os cristãos viviam. Na mente de Paulo, assim como esses cristãos vivem literalmente na região de Colossos, eles também vivem em Cristo simultaneamente. Então pense onde nós vivemos, onde nascemos, nossa cidade. Então o terreno, o clima, os valores, a história em que as pessoas crescem e vivem ajudam a definir quem elas são, né? Fazem parte de quem elas são. Realmente quanto esta região perto de Colossos definia quem eles eram, a língua que eles falavam, enfim, vários valores daquela região, daquela cultura, daquela parte do Império Romano. Cristo define assim quem realmente são aqueles que são separados por Deus, aqueles que são escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo e que no tempo são devidamente chamados. Cristo é a, entre aspas, esfera de influência ou o campo de poder em que vivem e da qual eles se beneficiam e são transformados. Ou seja, da mesma maneira em que o fato de alguém morar em determinado país, falar determinada língua e viver em determinados regiões específicas forja parte do que ele a esfera de influência e o campo de poder que opera nos filhos de Deus é o fato dele estar em Cristo. Ou seja, seu espírito, seu caráter, seus valores, sua história e seus propósitos de Cristo moldam nossas vidas. Se nós estamos em Cristo, e é impossível estar em Cristo sem que o seu espírito, seus valores, seu caráter, sua história, sua cruz não moldem as nossas vidas. As pessoas podem viver em outras esferas, como por exemplo aqui em Colossenses 2, de 1 a 3, a gente vai ver, mas os cristãos vivem sempre em Cristo. Jesus Cristo nunca deve ser despersonalizado por tal linguagem, mas nós nunca vamos entender Paulo e nunca vamos entender a palavra de Deus a menos que aprendamos a pensar na vida como vivida em Cristo. Ser alguém regenerado é estar vivendo em Cristo. Assim, existem dois níveis de experiência para os crentes, dos reinos, dos quais eles são
cidadãos. Existem duas perspectivas a partir das quais nós podemos ver a vida. Para mim, hoje, nesse instante, estou no Rio de Janeiro, onde eu nasci e vivi a minha vida inteira. Em um sentido real, é onde eu estou, mas não pode e nunca deve exaurir o que eu sou. O fato de eu nascer, crescer no Rio de Janeiro, viver no Rio de Janeiro, no Brasil e etc. Nós somos mais do que cidadãos de uma cidade. Nós somos mais do que cidadãos de um estado. Nós somos mais do que cidadãos de um país terreno. E um grande puritano expressou isso da seguinte maneira: eles se moveram por Colossos em Cristo. Eles andavam em Colossos em Cristo. Eles estudavam em Colossos em Cristo. Então, eles trabalharam, eles serviram, eles cuidaram da casa, eles tocaram os seus negócios, eles encontraram os vizinhos, eles entraram em suas tristezas, aflições, perdas, em suas alegrias, em suas celebrações. Eles sofreram abusos, sofreram insultos, e quando tais coisas aconteceram com eles, aconteceram tudo em Cristo. Então o efeito que essas coisas tiveram neles, lá em Colossos, ou em mim, no Rio de Janeiro, não é como essas coisas têm um efeito nas outras pessoas que estavam em Colossos, ou em mim, que estou no Rio de Janeiro. Porque todas essas coisas eu experimentei, tanto de tristezas como de alegria, quanto as experiências comuns do dia a dia, tanto os abusos, por exemplo, que lá em Colossos eles sofreram, as perseguições, os insultos, as perdas. Tudo isso aconteceu com eles em Cristo. Eles carregavam consigo uma atmosfera privada, que não era da Ásia, mas era do céu. Para eles, Cristo era o lar interior. Cristo era o querido lugar invisível, mas real, de descanso. Em cada uma daquelas situações em Colossos, porque eles estavam em Cristo, em Colossos. E que grande ganho para a cidade de Colossos, que eles, estando lá em Colossos, estavam em Cristo e não apenas em Colossos. Então, não importa onde você esteja geográfica e fisicamente, em que família você esteja, em que cidade você esteja, em que país você esteja, em que estado você esteja, ou seja, realmente não importa onde você esteja geográfica e fisicamente, o que você é espiritualmente nunca mudará e nunca poderá ser obliterado por causa do lugar que você está ou das experiências que acontecem contigo naquele lugar. Você pode estar no trabalho, você pode estar no lazer, você pode estar no exterior, você pode estar no mau tempo, você pode estar no momento de grande aflição, perda e tristeza, você pode estar sem dinheiro, mas você está sempre e imutavelmente em Cristo. Em Cristo. Você pode estar no fundo do poço, ou você pode estar indo de vento em popa, ou você pode estar fora de si, mas você está sempre e imutavelmente em Cristo. Você pode estar no paraíso, ou você pode estar numa prisão, como o apóstolo Paulo estava tantas vezes. Você pode estar no cinema, você pode estar na sua cidade, ou você pode estar em Nova York, mas está sempre e imutavelmente em Cristo, se você é alguém regenerado. Sua localização geográfica, terrena e física não tem efeito sobre sua identidade espiritual. Mas o reverso é diferente. É precisamente porque você está em Cristo que onde quer que você viva, onde quer que você trabalhe e onde quer que você se divirta, você vai causar um impacto. Você vai exercer uma influência.
Você vai fazer uma diferença. Colossos não será igual, porque aquelas pessoas que estão em Colossos estão em Cristo. Ou seja, Colossos não pode definir a identidade delas, mas elas vão causar um impacto, exercer influência e fazer uma enorme diferença, porque estando em Cristo, elas estão em Colossos. Então, a sua identidade espiritual como um em Cristo deve controlar e deve caracterizar como você vive, onde quer que você more. O que caracteriza como você vive, como você experimenta as experiências tanto de alegria quanto de tristeza, é o fato da tua identidade espiritual como um em Cristo. E lembre-se, vivendo no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Brasília, ou em qualquer outra localização geográfica pelo mundo que você chama de lar, que você está em Cristo. Essas duas coisas são verdadeiras simultaneamente. Você não vive em Cristo apenas enquanto está na igreja, ou na sua casa de joelhos, ou na sua casa com a Bíblia aberta, ou em um grupo doméstico, e então volta a estar simplesmente em sua cidade quando deixa aquela atmosfera sagrada, não é? E aí você volta a estar apenas no Rio de Janeiro ou apenas em sua cidade. Não. A sua identidade em Cristo não é simplesmente uma realidade celestial que existe apenas em algum lugar lá em cima, não é? É algo só posicional em algum lugar lá em cima. Você está em Cristo mesmo até quando está em pecado. Embora a realidade do primeiro vai diminuir progressivamente a sua experiência do segundo. Ou seja, como você está em Cristo, o pecado não terá mais domínio sobre você. E é óbvio que essa primeira realidade em Cristo vai diminuir progressivamente a sua segunda experiência em pecado, e você vai crescer de um grau de glória para outro, e como a palavra de Deus diz, a jornada, o caminho daquele que Deus chamou é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais progressivamente, não é? Isso vai crescendo, mas essa é a realidade. Você nunca deixa de estar em Cristo, se de fato você foi colocado nele pelo Pai. Então, que privilégio e alegria indescritível é essa realidade, ser um santo em Cristo no Rio de Janeiro, um santo em Cristo em Colossos, um santo em Cristo onde você vive. Isso domina e a tua identidade espiritual em Cristo é que causa uma influência no lugar que você está e não o oposto, porque o poder que te une a Cristo é infinitamente maior do que qualquer localização geográfica ou cultural que você esteja. Então essa é uma declaração fundamental sobre quem nós somos agora. Os santos que estão em Cristo em Colossos. É o que nós somos em Cristo agora. Amém, queridos. Amém.